Alô, pessoal, amigos e minhas amigas, estamos juntos aqui no nosso vídeo no canal do YouTube Rafael Cabral Rádio. Temos hoje aí Brasil contra Escócia nesse pré-jogo para vocês e também, né, falando também nesse vídeo de hoje de um significado muito especial, né, que celebramos aqui os 56 anos da conquista do tricampeonato mundial comemorados aí no último dia 21, no último domingo. Lembranças do futebol nacional, das maiores conquistas do futebol mundial, do tricampeonato mundial de futebol, que teve grandes craques da bola, né? De uma equipe que não apenas venceu a Copa do Mundo, mas também redefiniu a arte de jogar futebol. Isso, a forma de jogar futebol, melhor dizendo. Então, nessa semana que passou, no dia 21 de junho, no último domingo, foi completados os 56 anos da conquista do tricampeonato mundial e essa história, né, que é contada até hoje, mesmo com mais de meio século depois, então uma coisa especial. E também falando também sobre a seleção atual do Brasil, que tenta escrever a sua história. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito no nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho, também acompanhando pelas redes sociais. Não esquecendo de ativar o sininho das notificações para você receber os vídeos em tempo real, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado pelo carinho de sempre. Vamos falar aqui, pessoal, antes de mais nada, de falar da equipe do técnico Carlo Ancelotti, né? E a gente voltar do tempo, né? Da dimensão daquele time histórico de 70, né? Em que em 1970 o Brasil chegou ao México cercado de dúvidas, né? De críticas dos torcedores e também da imprensa da época, né? Por conta também assim, de mudanças, né? De mudanças da comissão técnica que tinha aí João Saldanha como treinador da seleção brasileira, depois daquele fracasso de 66 na Copa do Mundo da Inglaterra, fomos eliminados na primeira fase, e aí o João Saldanha entrou na seleção para essa disputa das eliminatórias para a Copa de 70, né? E acabou acontecendo de muitas dúvidas e também de questionamentos, né? Que seria, né, possível assim, de reunir tantos craques do futebol, né? E que tivemos aí na época, por exemplo, que temos aí, citando alguns aqui, por exemplo, Edu do América, né? Também Djalma Dias, zagueiro, né? Já falecido. Também o Brito, que recentemente nos deixou. Piazza, também aí o Zé Maria, que jogou no Corinthians, também Everaldo do Grêmio, Marco Antônio do Fluminense e do Vasco da Gama. Carlos Alberto Torres, Rildo, ah, do meio de campo aí, Crodoaldo, Gerson, Carlos Roberto, Paulo César Caju, também temos aí o Edu dos Santos também, para não faltar. Também falando de Edu Coimbra, que nós falamos aqui do América, e que naquela época de 70, né, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, de 70, né, do torneio Roberto Gomes Pedrosa, né, o brasileirão na época, né, o artilheiro, né, da competição naquela época, é do Coimbra e Mundo Zico, ah, Toninho Guerreiro, entre outros, né, cara, é uma coisa, um, s- um- de uma, de uma situação aí nessa época que tinha só craque, né, que a gente botava aí, botava aí números aí que isso tendo aí um- de um time, né, um timaço, né, mas o resultado foi uma seleção simplesmente inesquecível, épico, né? Para ser falado, porque temos aí na seleção brasileira dos titulares, Félix no gol, a defesa com Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo na defesa, meio de campo com Clodoaldo, Gerson e Rivelino, na frente Jairzinho, Tostão e Pelé, do técnico Mário Jorge Lobo Zagallo, né? E esse time que formou aí a base de uma equipe que encantou o planeta, né? Que é o futebol, demonstrando aí. E o Brasil venceu os 6 jogos, né? E principalmente colocando o Jairzinho até hoje, o Jairzinho, o Furacão da Copa de 70,
Ele fez gols em todas as partidas em Copas do Mundo. Até hoje ninguém fez, repetiu, melhor dizendo aí, o feito do Jairzinho, né? Até hoje, né? Até hoje ninguém repetiu esse feito do Jairzinho de fazer gols em todos os jogos da Copa. Ninguém, ninguém, ninguém. Então, temos aí o Brasil ganhou contra a Tchecoslováquia 4-1, Inglaterra 1-0 numa defesa do Banks, de uma histórica defesa do Banks, e o Pelé cabeceou do cruzamento do Jairzinho. Também tivemos aí o Félix, né, de uma defesa corajosa em cima do Lee, né, que ele chutou e até bateu aí no rosto no goleiro, né, bateu aí no rosto do jogador brasileiro, do goleiro Félix. Mais uma defesa corajosa do goleiro Félix, né, lembrando aí o Félix Mieri venerando um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro, né? E que defendeu o Fluminense durante 10 anos e que foi de uma injustiça com ele, né? Porque é, dentro da imprensa, de algumas pessoas que falam, né? E que viram a Copa de 70, de alguns que falando aí em gerações, gerações falando aí e tal, dizendo que o Brasil ganhou a Copa de 70 apesar do Félix. Eu falo aqui, o Brasil ganhou a Copa de 70, né, por conta também do Félix, que participou de jogos da seleção e também, né, ajudou o Brasil a ser campeão do mundo, né? Isso faz toda a diferença por um goleiro, né, um goleiro que defendeu as coisas do Fluminense, repito, durante 10 anos, né, que conquistou títulos estaduais com a camisa do Fluminense. Enfim, uma coisa que foi de uma tremenda de uma injustiça com o Félix, né, até a sua morte em 2012, né? Isso é, de coisas, né, que todo mundo fala aí, até por uma situação, né, de informação sem a causa, né, por conta do desempenho do jogador, né, mas isso acabou tendo essa situação aí, mas o Félix foi um grande goleiro, o Félix foi um grande goleiro. Também tivemos aí contra a Romênia 3-2, um jogo difícil, né? E também contra o Peru, time comandado pelo Didi, Valdir Pereira, né? O Didi que foi bicampeão mundial em 52, em 58 e 62, né? Do bicampeonato mundial pela seleção, né? O Didi, né? De um cracaço de bola, né? O Valdir Pereira, foi treinador. Além também de defendendo as coisas do Botafogo e do Fluminense, ele treinou essas equipes, né, anos mais tarde, né, defendendo as cores pelo Botafogo e pelo Fluminense já como treinador, né, então na década de 70 e 80, né. Contra o Uruguai, 3-1 de uma revanche, né, de 20 anos, né, contra o Uruguai por conta da Copa de 50 e contra a seleção da Itália, né, que né, é a cereja do bolo, né? E que essa vitória de 4-1 e dos gols mais bonitos que teve aí no gol do Carlos Alberto, de uma jogada trabalhada pela equipe, né? Começou pelo Clodoaldo, passou pelo Rivelino, num jogada de dribles, né? Do Clodoaldo, passou pelo Rivelino, né? Lançamento para o Jairzinho, na marcação dele o Faquete, lateral direito da Itália, puxou para o meio, rolou para o Pelé, na entrada da área e aí só viu o Carlos Alberto entrando na pequena área pelo lado direito e aí chutou para fazer o gol no canto direito do Albertosi. E aí fez o gol que consagrou a seleção brasileira, que unia técnica, criatividade, acima de tudo inteligência e também eficiência, né? E então é um verdadeiro espetáculo, né? Uma seleção brasileira e que é impossível fazer comparações com as equipes atuais, né? Então, hoje em dia você vê, temos aí a França, você vê aí seleções aí da Inglaterra, gente, vocês podem, assim, tem gente que compara, gente, tem gente que compara isso, mas ninguém vai chegar a essa equipe gente, tem gente que compara, tem gente que tem assim, de comparar as coisas, mas ninguém vai chegar, nenhuma equipe que possa ter uma, de uma equipe colocada
de uma maneira tática, de uma maneira construída, ninguém vai chegar a essa seleção de 70. Não vai chegar, não vai chegar. É uma coisa que eu falo isso, de conhecimento de futebol. E também a geração de 26, né, que está na Copa do Mundo, que possa buscar escrever a própria história. É claro, porque é, momentos diferentes, é claro. E a gente tem que falar isso aqui, porque o futebol mudou. Isso faz todo sentido. Mas hoje, meus amigos, falando sobre a equipe do Carlo Ancelotti, que o Brasil tenta recuperar o, o protagonismo, né, mundial depois de anos de fracasso em Copas do Mundo, e essa expectativa da equipe que estreou secada, né, repito, de expectativas, e agora encara contra a Escócia sabendo que cada ponto pode ser fundamental e ser decisivo, né, para a classificação. E nessa expectativa, meus amigos, que é enorme por conta do Neymar. Por quê? Continua sendo um dos jogadores importantes da seleção brasileira e mesmo após enfrentando problemas físicos, né, durante anos, né, e também nos últimos meses, né, que botou aí em xeque a sua convocação na seleção brasileira, mas a sua qualidade que nunca faltou, né, a sua qualidade que permanece, né, indiscutível, né. E nos treinamentos, né, que teve essa semana, o Neymar, né, que está focado, participando dos treinamentos, normalmente nas atividades lá em Nova Jersey, né, onde está se concentrando a seleção brasileira, e tudo indica que estará à disposição para o confronto, mas a decisão é do treinador. A decisão é do treinador, isso é muito importante. A grande dúvida é se ele vai começar jogando ou tendo essa utilização do camisa 10 ao longo da partida. E ele, o Carlo Ancelotti, sabe da importância dele, da importância do jogador, e também entende que é necessário também administrar sua condição física, né, durante o torneio tão desgastante e também não pulando etapas por conta desse tratamento que está sendo realizado. Então, que tem aí essa cautela toda de não pular etapas, enfim, isso também é importante. Além do Neymar, também outros jogadores chamam atenção. Vini Júnior, que também continua sendo um dos principais, uma das principais esperanças, né? Armas, melhor dizendo, aí, ofensivas da seleção. Além também de sua velocidade, capacidade e também dos dribles e poder de decisão que fazem dele uma peça fundamental na seleção brasileira. E também Luiz Henrique e Rayan, né, pelo lado direito, o Gabriel Martinelli pelo lado esquerdo também, que são como uma alternativa importante para dar mobilidade ao ataque. Inclusive o Endrick, por exemplo. O Endrick, que, que é falado pela torcida brasileira, que pode ser utilizado também. O Igor Thiago tendo aí perder um pouco de prestígio, né? Por conta dos jogos que não foi bem. E no meio de campo, meus amigos, a expectativa é por uma equipe mais equilibrada, né? Capaz de controlar a posse de bola, criando oportunidades e também de contra uma Escócia que costuma apostar na organização defensiva e na intensidade física, que observei aí nos últimos jogos, né, dos dois jogos da seleção escocesa, que tem grandes jogadores, inclusive, né, como o McQueen, jogador do Aston Villa, também o McTominay, que é o jogador do Napoli, que é o meio de campo mais de meio de campo, mentor de umas jogadas ali para colocar os atacantes na cara do gol. Também, né, o Robertson, que trocou o Liverpool pelo Tottenham, e o Peterson do Everton da Inglaterra, né? E de jogadores aí que são importantes. Mas também tem esse esquema tático, né, de intensidade na marcação, né, que teve aí no primeiro jogo um 4-4-2, depois aí no segundo jogo contra a Marrocos de um 3-4-2-1, né, de uma marcação intensa no setor de meio de campo. Enfim, o Brasil precisa, né,
está mais concentrado, porque, lógico, no retrospecto em Copas do Mundo é favorável ao Brasil, né? São 4 jogos no total, 3 vitórias e o empate. A primeira partida entre as seleções em Copas do Mundo foi em 74, na Alemanha, contra a Escócia, 0-0. Depois ganhamos de 4-1 contra a Escócia em 82, num show, né? Da equipe comandada pelo Tele Santana na época, que tivemos aí gol de Zico, gol de Éder, gol de Falcão, gol de Oscar, né? Uma seleção assim, uma seleção de craques do futebol brasileiro. Depois aí, tivemos aí a Copa de 90 com gol aí do Miller, lá na Itália, e os 2-1 lá na França, né? Gol de César Sampaio, gol de Boyne, contra, né, da equipe escocesa. Então, meus amigos, e lógico, os escoceses sabem que enfrentar o Brasil é sempre um desafio importante, importantíssima e enorme, principalmente. Por quê? A Escócia, historicamente, tem tradição do futebol europeu, que tem aí, costuma apresentar equipes competitivas, né? Inclusive de seleções, né? Enfim, por isso o Brasil precisará manter concentração máxima, máxima, durante os 90 minutos. E o Ancelotti trabalhou bastante os aspectos táticos, né, nos últimos treinamentos, inclusive, né, que inclusive tendo essa escalação do 4-2-4, né, inclusive que pode ser utilizada nesse jogo novamente. E a ideia é aumentar a velocidade da circulação da bola e aproveitar os espaços deixados pelo adversário. Então, a seleção que já sabe que vai precisar, né, apresentar de um futebol convincente que não foi apresentado contra o Marrocos e nem contra o Haiti, principalmente no segundo tempo, que o Brasil relaxou um pouco, deixou o Haiti jogar, né, que o Alisson defendeu no lance de cabeça do AT, zagueiro do Haiti, né, que quase o Haiti diminuiu o marcador, né, e, e precisa jogar para convencer o seu torcedor para ganhar moral nessa Copa do Mundo, né? Então, meus amigos, e a torcida espera justamente isso. É claro, e mais do que uma vitória, o que o torcedor quer ver uma equipe capaz de demonstrar, né, personalidade, organização e talento, assim, né, das características que marcaram da história do futebol brasileiro, como essa de 70, né? Mas, claro, né, que são épocas completamente distintas, diferentes, né? O futebol mudou, a preparação evoluiu, né? Preparação física, né? Melhor dizendo, a marcação ficou mais intensa, certo? Mas existe algo que nunca muda, a paixão do torcedor brasileiro pela seleção. Então, quando a camisa brasileira, verde e amarela entra em campo, meus amigos, aí o Brasil inteiro, o país inteiro para acompanhar, né? Em Copas do Mundo, quando a camisa verde e amarela entra em campo, aí o Brasil inteiro para acompanhar. E agora, diante de uma Escócia, né, assim, bem organizada, de uma organização defensiva, que o Brasil precisa ter mais concentração, e diante da Escócia, que nós vamos estar acompanhando às 7 horas da noite de hoje, lá no Red Rock Stadium em Miami, mais o capítulo dessa história será escrito. Então, e essas perguntas que vão ficar no ar. Primeiro, será que o Neymar vai começar jogando? Repito, será que o Neymar vai começar jogando? A primeira pergunta que eu faço. Segunda, qual será a estratégia de Ancelotti? Em terceiro, o Brasil conseguirá uma atuação convincente? As perguntas que vão ficar no ar. Mas as respostas vão vir dentro das 4 linhas nesse jogo de hoje. Enquanto isso, fica a lembrança de uma equipe fabulosa, um time fabuloso, mágico de 70, que simboliza de um futebol em arte, né? Colocando o Brasil num topo, no patamar na história do futebol mundial, né? Definitivamente. E também o Brasil levantando a taça de campeão, em definitivo, a taça Júlio Rimet. Então, uma geração que inspira todas as outras e de uma equipe que também é uma grande referência, mesmo após
mais de meio século, né? São 56 anos, né? E também, quem sabe, nesse ano de Copa do Mundo, 2026, uma nova geração, né, possa iniciar a sua própria história, a sua própria caminhada com uma eternidade em busca do hexacampeonato e tirar esse tabu de 24 anos. Então vamos ver, né? Hoje tem Brasil e Escócia, jogo que vai acontecer lá em Miami às 7 horas da noite. Vamos torcer pelo Brasil, verde e amarelo, e também nesse jogo que vai acontecer também no mesmo horário, esse jogo entre Haiti e Marrocos, tá certo? Nessa disputa do Grupo C na Copa do Mundo, tá certo, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês em mais um vídeo do canal do YouTube Rafael Cabral Rádio. Muito obrigado a todos. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, deixando seu like, o seu joinha e também ativando o sininho das notificações para você receber os vídeos em tempo real. E também, meus amigos, acompanhando a gente pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok, tá bom, pessoal? Acompanhando a gente nesta jornada também de Copa do Mundo, acompanhando a Copa do Mundo. Enfim, vamos torcer pelo Brasil, rumo ao Hexa, e estão aí nesse jogo agora contra a seleção da Escócia, rumo a mais uma vitória do nosso futebol brasileiro. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, felicidades e até a próxima. Falou, galera!